Isabela, só coloca também naquele modo de fala, de alto-falante, para gravar quem está falando daí. E tira de galeria, por gentileza. Um momento. É speaker, né? View speaker, isso? Isso mesmo. Perfeito, tá bem. Feito. Perfeito, então. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uma grande alegria realizar mais um evento do nosso TexMulti CARF. Hoje é o nosso segundo workshop do TexMulti e nessa noite a gente vai tratar de um dos temas mais interessantes, que é o tema dos memoriais. O tema dos memoriais é importante nesse momento, uma vez que na próxima semana as equipes vão entregar, na próxima terça-feira, os memoriais pelos quais elas serão avaliadas. E os memoriais são um instrumento importantíssimo, né, para conhecimento por parte dos julgadores dos detalhes de cada caso. Então, eles são um instrumento muito importante. E para discutir isso, hoje a gente tem a presença aqui de alguns advogados ilustres que têm atuação no CARF de relevância, né, são militantes mesmo, estão todos os meses por lá. Então, eles têm uma atuação grande e de brilho, né? Então, a gente contou com essa seleção, que a gente fica muito feliz que eles aceitaram. Então, a gente tem aqui o Giancarlo Chama Matarazzo, sócio do Pinheiro Neto, com atuação também no CARF e em outros tribunais. Temos também a Diana Piatti, que é sócia do Machado Meyer, e também deve chegar a qualquer momento a Maria Isabel Bueno, que é sócia lá do Matos Filho. E falando um pouquinho da questão dos memoriais, é bem interessante, falando agora um pouco da perspectiva de nós julgadores, e aí depois o Wesley pode complementar também da experiência dele, mas com exceção do relator, que ele tem uma relação de trato continuado com o processo ali, desde o momento que ele indicou, fez o relatório, fez a sua proposta de voto, os demais conselheiros, até por conta de uma limitação de tempo, a primeira vez que eles vão ver o processo que seja relatado pelo seu colega de turma vai ser ali durante o julgamento. Então, daí a importância de, na medida do possível, que seja pedida uma audiência para mostrar ali as características específicas daquele caso para os demais conselheiros. E o memorial, ele entra nesse ponto também como um instrumento bem importante para trazer os pontos-chave daquele caso concreto. Então, o memorial é fundamental, pessoal. Num colegiado, é o elemento que vai trazer ali quais são as principais questões e chamar a atenção dos demais julgadores. Obviamente, o memorial não necessariamente vai convencer uma posição ou outra, mas ao trazer ali alguns elementos importantes, ele pode fazer com que um julgador eventualmente peça a vista para analisar com mais cuidado os documentos daquele caso, ou analisar aquela tese. Então, é um documento importantíssimo. E é um dos elementos que mais teve mudanças visuais, né, ao longo da última década. Então, tradicionalmente, o modelo de memorial era até, de certa forma, um resumo da petição do recurso, por exemplo. Então, a gente tinha memoriais bem grandes ali, de 50 páginas, às vezes. E aí eu me lembro até de uma vez que eu escutei do professor Ives Gandra, ele falou que quando ele era um jovem advogado, então vocês imaginam, ele falou que ele foi a Brasília, quando Brasília tinha sido recém-construída. E aí ele foi despachar com o ministro do STF. E aí ele falou que naquela época era tão pouco, vamos dizer assim, formal e desenvolvida a cidade, que ele foi despachar, o ministro chamou ele para ir na casa dele. Ele despachou na casa do ministro, na residência, que ainda era numa rua de terra. E aí o ministro, ele foi lá, levou o seu memorial, humildemente ali, um memorial grande ali, de umas 50, 60 páginas. E aí o ministro falou para ele, olha, meu jovem, eu não vou conseguir ler tudo isso daqui, não. Eu recebo um monte de memoriais. E era no início do STF em Brasília. Ele falou, no máximo você tem que me trazer 10 páginas. Então, o Ives, você vê que ele já recebeu essa dica na década de 60, né? E hoje a gente está 60 anos depois, né? E as coisas vão evoluindo, né? Então, o memorial clássico ainda é comum e é importante em diversos casos, mas a gente teve uma evolução bem grande para alguns memoriais no formato de PowerPoint. Então, também hoje a gente recebe muitos memoriais no formato de PowerPoint.
E tem até, eu vou dizer, uma terceira fase, e aí o Giancarlo é um dos inauguradores, junto com outros advogados, que é você trazer um infográfico ali, que é uma cartolina, trazendo de uma maneira bastante esquematizada o caso concreto. Obviamente não tem um formato. Você vai falar, qual que é melhor, Alexandre? Qual que você prefere? Não tem um formato que seja correto, vai depender do caso concreto. Por exemplo, o infográfico, quando é uma operação societária que tem por trás, talvez faça muito sentido. Uma questão de contribuição previdenciária, que é a especialidade da Maria Isabel, já não faça tanto sentido. Talvez seja melhor trazer um PowerPoint ou um mais tradicional. Então, vai depender muito do tipo do caso e também, né, da própria cabeça do jogador. Tem gente que é mais visual, tem gente que gosta mais de escutar ali, aprende ouvindo. Então, tem um pouquinho de tudo também. Então, acho que não tem um formato único. Acho que essa é uma lição. Mas é importante conhecer e tentar se adaptar ao gosto, né, de cada jogador, vamos dizer assim, né? Então, acho que essas são algumas das discussões que a gente vai trazer hoje, mais para discutir, trocar experiências, do que para sair com respostas, né? Acho que esse é o principal ponto. E aí eu passo a palavra agora para o meu amigo Wesley, ele, também para ele trazer um pouquinho da experiência dele, antes da gente passar a palavra para o Giancarlo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Alguém falou? Alguém? Não? Boa noite, Alexandre, doutor Giancarlo, doutora Diana, a doutora Isabel também, que está para estar aqui conosco, doutor Calhendo. Satisfação estarmos aqui no segundo evento. E esse tema é um tema bem bacana, porque ele faz parte, né, de um trabalho ali das partes, no caso, de convencimento do julgado, né? Eu entendo, Alexandre, que não tem um memorial assim mais assertivo, assim, sabe? De que maneira o memorial tem que ser? Vai depender, como tu falaste, muito de caso a caso, né? A própria doutora Isabel, aqui, que vai entrar conosco, ela fez um infográfico numa questão de stock options, que foi interessante. Ela fez toda uma planilha lá, e isso ajuda o jogador a compreender melhor o processo. Isso é bem interessante, né? Agora, não tem, obviamente, talvez um memorial mais assertivo de que maneira deve ser. Cada caso vai fazer. Mas, por outro lado, doutor Alexandre, eu entendo que tem o memorial que não deve ser apresentado. Aquele que realmente não é legal, não faz... Né? Às vezes, não raras vezes, acompanhei memoriais enormes, assim, e realmente eles, em vez de colaborar, eles acabam atrapalhando um pouco o jogador, que ele não tem muito tempo para ler aquele memorial. Eventualmente, se ele não conseguiu ler um pouquinho antes da sessão, ele vai acabar lendo ali no meio da sessão, né? Porque o jogador está preparado, ou deveria e deve estar preparado para poder entender a matéria. Ele é sucinto, é rápido, né? É o poder de síntese dos, basicamente, advogados e procuradores que vão fazer uma grande diferença. Eu sei porque, assim, eu me atenho a alguns pontos. Se o memorial é muito grande, eu não consigo me ater a todos os pontos. Eventualmente, eu vou ter que pedir vista. E no CARF, nós temos o método de vista é o seguinte: o primeiro pedido de vista vai para o conselheiro que solicitou, né? O segundo pedido de vista ele é convertido em vista coletiva. Então, essa vista coletiva vai para todo o colegiado, né, analisar o caso quando ele é muito mais complexo. Algumas vezes tivemos situações que, mesmo 2 pedidos de vista, precisaria ter mais uma vista para poder analisar com mais calma, porque eram operações mais complexas, né, tanto de autuação quanto da defesa. E, realmente, memorial muito longo, mais de 50 páginas, 40 páginas, eu acredito que não contribui para o julgado. Às vezes, numa rara exceção, ok, mas eu acredito muito que não tenha o formato mais adequado de memorial, mas aquele que não deve ser apresentado, e aí eu acho que os participantes têm que se ater a isso também, e quem está atuando no CARF também, né? A gente acaba pegando ali um formato interessante de análise. O jogador ele tem que ter um poder de síntese grande para poder também acompanhar, né, esse resumo que é entregue a este jogador, conselheiro. Eu acho que de minha parte era isso, Alexandre, para colaborar e não ficar
com mais delongas. Perfeito. E, eventualmente, eu volto aqui para fazer algumas considerações, seja ao final, né, ou quando tivermos aqui a oportunidade. Perfeito, Wesley. Obrigado. E eu já passo a palavra para o Giancarlo, para ele contar um pouquinho da experiência dele na construção dos memoriais, até a experiência, como ele adquiriu essa vivência e o que ele tem visto como bom ou ruim da experiência ali, né? Lembrando que o Pinheiro Neto é uma escola de direito tributário por si só, né? O Rubens Gomes de Souza, autor do CTN, era sócio do Pinheiro Neto. Então, Giancarlo, passo a palavra para você. Bom, Alexandre e todos os demais, Wesley, Diana, todos aqui, Paulo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre, para a gente é sempre um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. E acho que a ideia, acho que você colocou, foi muito feliz quando falou da evolução que a gente vê nos memoriais, né? E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, realmente os memoriais eram aqueles memoriais tradicionais, a gente queria fazer o resumo mais detalhado possível do caso, que às vezes implicava em colocar em muitas páginas, porque você queria colocar todos os argumentos e todos os detalhes do detalhe do caso, imaginando que aquilo era o momento em que o conselheiro ia, de fato, olhar e ler. E aí eu acho que, para nós, acho que o grande ponto é a gente começou a entender, acho que todo mundo foi vendo como funcionava, no sentido de todos têm muitos casos para julgar. Então, por exemplo, quando a gente fala do CARF, né, a gente fala, puxa, o relator, esse sim tem um contato próximo do caso, muito no detalhe, mas ele tem vários casos para relatar, não é só o seu caso. E os outros conselheiros, eles estão primeiro preocupados com os casos que eles têm que relatar e depois com os casos que ele tem que julgar. E você tem que ajudá-los. Então, de um certo momento, o que a gente teve no escritório? A gente teve uma discussão, me lembro de uma reunião que a gente teve, quem trouxe o infográfico foi o pessoal do contencioso civil, porque eles já passavam muita dificuldade nos tribunais superiores que eles iam para poder apresentar o caso deles para os desembargadores. Eles falaram, puxa, é muito difícil a gente conseguir tê-los analisando o fato. E aí eles foram buscar quem fazia os infográficos da Folha de São Paulo, do jornal. Falaram, puxa, vamos falar com essa pessoa, que essa pessoa vai nos ajudar aqui. E, de fato, durante muito tempo, a gente teve contato com essa pessoa para que ele ensinasse a gente, né, como fazer um infográfico. E, a partir de então, a gente acabou tendo algumas premissas sempre que a gente vai fazer isso para todos os casos do CARF. E Alexandre, você como conselheiro, vê que a gente tem um padrão que a gente tenta buscar nos casos, que é a gente tem um memorial tradicional, a gente acha que ele é importante. Por que ele é importante? Ele tem uma função um pouco diferente do infográfico. O memorial tradicional, ele realmente é um resumo do caso, né? Então, ele tem que ter ali no máximo 3 páginas, não mais do que isso. Ele deveria ajudar o relator, até quando ele vai fazer lá o resumo dele no próprio caso, aquilo deveria ser algo que o ajuda a trazer um resumo que seja claro, objetivo, do que foram os fatos, de que são os argumentos, e colocando novamente ênfase naquilo que você acredita. Mas ele não pode ser longo. Porque, de novo, quem vai realmente olhar aquele memorial mais tradicional é o relator. E o relator, o que ele vai ter lido mesmo é a sua defesa. Então, ele, na verdade, ele precisa de uma ajuda, né? Ele precisa de um resumo daquilo que está lá. Porque a defesa em si, ele já leu. Então, quando a gente olha para esse memorial mais tradicional, a gente fala, olha, tem que ter 3 páginas. Se alguém brigar muito, chega a 5, mas a gente já reclama quando tem 5, porque a gente acha que as 5 já é cansativo. E ele tem que ser um resumo do que é mais importante naquele processo. E aí, quando a gente foi para o infográfico, a gente falou, puxa, o infográfico tem que ter um outro conceito. Primeiro, ele tem que ter um conceito de one page. A gente falou, olha, na verdade, e eu me lembro no meu professor de mestrado, quando eu estava na Holanda, ele falava que toda a conclusão do seu mestrado tem que caber numa página. E ele falava, é simples porque tem que ser uma página. Se você conhece muito o assunto, você sabe que tem uma essência. E a essência das coisas você consegue colocar em uma página. Você tem que conseguir, tem que ser capaz. E aí, de fato, a gente começou a trabalhar, acho que isso vem evoluindo, para fazer esse modelo, vamos dizer, que a gente chama de infográfico, que é uma página, normalmente uma cartolina em A3, ela é maior, né, do que aquela folha normal do memorial, e ela traz exatamente coisas gráficas e essenciais para quê? Para que especialmente todos os outros conselheiros consigam entender o caso graficamente e olhar aqueles pontos que são realmente essenciais para quê? Ou ele se convença, ou pelo menos ele chame uma vista porque ele tem que analisar em mais detalhe. Então, veja que a função ela é diferente.
O memorial tradicional, ele é um resumo. Nós estamos ajudando ali o relator, essencialmente. Claro que se um outro conselheiro se interessar e quiser ler antecipadamente, ele vai ter também uma coisa fácil de leitura. Quando a gente vai para o infográfico, ele é uma coisa muito mais de convencimento, ele é muito mais da hora do julgamento. E quando você está fazendo a sustentação oral, várias vezes a gente vê o conselheiro pegando o infográfico e olhando ali, vendo mais detalhes. Eu até trouxe alguns exemplos aqui, Alexandre, se você permitir, rapidamente, já concluindo um pouco da minha apresentação, é a gente olhar alguns... O anfitrião precisaria autorizar eu aqui a fazer o compartilhamento. Autorizado, Giancarlo. Muito obrigado, Paulo. Pronto. Então, eu vou olhar aqui para vocês olharem, se vocês conseguem ver. Esse é um caso que era bastante complexo, era um caso aduaneiro, era um caso que envolvia alguns bilhões de reais, e a gente pegou uma defesa que tinha alguma coisa como 150 páginas, posso falar um pouco de vergonha, mas para vocês entenderem, o termo do auto de infração tinha 130 páginas. Então, era um processo denso por definição. Quando você pega uma peça acusatória de 130 páginas, não tem muito como você ter um recurso que seja enxuto naquele tamanho ideal de 30 páginas, que é o nosso foco. Mas a gente falou, olha, tudo bem, mas eu não posso pegar esse caso e levar para cada conselheiro e imaginar que eles vão ler. E aí a gente conseguiu mostrar os fatos numa página, para que os fatos mais importantes de fato tivessem ali colocados, os fatos que aconteceram, e depois colocar os argumentos essenciais em uma página só, que é essa página essencialmente. A gente tinha ali um parecer, 2 pareceres, a gente tinha um precedente importante, tinha os argumentos, e a gente sabe que essas 2 páginas foram as páginas que os conselheiros, de fato, leram e olharam. A gente sabe que o relator, méritos a ele, teve que ler as 300 páginas, as 120 deles, as 180 nossas, mas a gente sabe que os conselheiros e quem julgou foi por essas 2 páginas. Então, aqui é um caso, vamos dizer, claro, do porquê que a gente precisa ter, de fato, um infográfico nos dias de hoje. A gente precisa ajudar o relator no memorial que possa ser um resumo, e ajudar o julgador a, de fato, bater o olho numa coisa mais agradável, entender do que ele está falando. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês, vou pegar só 2 exemplos, que eu acho que são interessantes, que é quando a gente fala também de operações societárias, né? Quando a gente pega uma situação de operações societárias, também aqui a gente acaba colocando uma operação que é complexa em alguns poucos quadrinhos, que você consegue entender o que aconteceu, você consegue pegar trechos importantes de pareceres que estão ali colocados, você consegue colocar um precedente da turma, né, que era sobre aquele ponto. Então, quando você coloca todos os precedentes da turma aqui num gráfico, obviamente o conselheiro, que nem está dentro do caso, fala, pô, para lá, essa própria turma tem tantos precedentes que está na linha do que ele está falando, no mínimo vai ter que chamar uma vista para ver esses precedentes. Então, você vai colocando coisas que são coisas que chamam a atenção. E eu vou confessar para vocês, é muito difícil fazer infográfico, porque a tentativa ou a vontade de quem começa a fazer um infográfico é pegar aquela petição e colocar dentro do infográfico. Você fala, não é isso. Se você for fazer isso, perdeu o propósito. Isso aqui tem que ser uma folha que a pessoa vai pegar algum dessas caixinhas que a gente colocou, alguma delas vai convencer um dos conselheiros. Então, a gente, quando fala de infográfico, na verdade, a gente está olhando muito mais para essa questão, e quando for fazer memoriais infográfico aqui, e aí eu vou caminhando aqui para o fim, Alexandre, primeiro, para quem você está fazendo. Então, ter ideia e clareza de que o memorial é para todos os jogadores, mas aquele memorial clássico ele é mais definido para o relator. Você está ajudando ele, tentando dar um resumo fácil, se ele quiser usar aquilo no relatório dele, ele tem uma peça fácil para ele pegar e usar no relatório dele. Aquilo é você ajudando ele, porque para o relator, a sua comunicação com ele está no seu recurso. Esse é o nosso modo de ver. E o infográfico é para todos os demais. Todos os demais têm que pegar uma coisa muito fácil. Eu me lembro uma vez, Alexandre, eu levei uma pasta daquelas pesadas, tem todos os documentos. Aí um conselheiro olhou para mim, o senhor não tem pena de mim não, né? O senhor imagina que se cada um trouxer uma pasta dessa que eu vou fazer, eu só posso botar ela aqui, ó, de travesseiro para dormir, porque ler tudo isso aqui é impossível. Fiquei um pouco envergonhado, mas aprendi. É isso, não adianta a gente achar que vai trazer 300 documentos. É uma folha, leve. O conselheiro dobra, põe embaixo do braço, se ele quiser ele lê, não lê, ele lê na hora, ele consegue ver. Então, acho que é isso. E é um desafio para quem vai fazer, de fato. É muito mais fácil fazer a peça de defesa.
Na parte de defesa, todos os argumentos que você achar, você escreve e vai lá e coloca. Fazer um infográfico é ter o dom de resumir. E resumir é a dificuldade da escolha, porque resumir não pode ter todos os argumentos. Então, quando você precisa ter a escolha é muito difícil. Esse é o dom que vocês, desde logo, aí, vão ter que começar a aprender, a resumir, a escolher qual é o argumento e tentar. A gente só aprende fazendo. A gente vai lá para o CARF, ver o que dá certo, repete, o que dá errado a gente muda, da próxima vez a gente faz melhor. Era isso, Alexandre, que eu tinha para falar para vocês. Boa sorte a todos. Então, qualquer desculpa aqui, qualquer pergunta, estou à disposição. Tá bom? Obrigado, Jean. Só para acrescentar ali, acho que é interessante a apresentação foi brilhante do Dr. Giancarlo, e ele falou uma coisa bem interessante, Alexandre, que tem processos que você não consegue fugir de um longo memorial ou um longo recurso, porque a atuação está mais de 100 páginas. Agora, tem advogado também que consegue fazer a proeza de pegar, quando nós temos uma autuação na seara das contribuições previdenciárias, vão sendo mitigadas as obrigações acessórias, né? E vai sendo feita uma autuação para cada obrigação acessória. E teve um caso que eu peguei, que era R$1.000, era uma obrigação acessória simples, e né, não devia ter uma página de autuação, porque a parte principal estava nos processos principais. O advogado conseguiu apresentar mais de 50 páginas de recurso, né? E não sei de onde é que ele conseguiu tirar tanta argumentação. Até o projeto do Congresso Nacional ele acrescentou. Mas eu só queria fazer um acréscimo que eu acho muito importante, que pouquíssimos advogados fazem, pouquíssimos. Quando é colocado no memorial tradicional, doutor Giancarlo, muitas vezes eles não colocam o número da página do processo. Então, fica a dica para os participantes também. Colocar o número da página ajuda muito quem está julgando ser mais ágil e rápido para poder chegar numa outra conclusão, talvez até diversa daquilo que ele está julgando. Então, só fica essa complementação, colocar uma página, fica interessante. A página da defesa, seja de primeira instância, ou do recurso, ou principalmente das provas, que podem fazer toda uma diferença no julgado final. É interessante seu comentário, Wesley. Também já me deparei com processos que eram bem antigos e tinham um número de páginas gigantesco, o processo por si só. Até curiosamente também era processo de contribuição previdenciária sobre uma rede de televisão, né, que eles contratavam muito com pessoas jurídicas. Casos antigos, década de 90, e era um processo lá que tinha, sei lá quantas mil páginas, nem consigo lembrar mais. E aí a dificuldade mais era encontrar a documentação. Então, também, o advogado, naquele caso, junto com o memorial, ele apresentou um sumário ali. Como a documentação era muito ampla, ele indicava quais eram as páginas. E isso facilitou bastante para que a gente pudesse fazer um voto com uma maior indicação geográfica ali, né? Latitude e longitude. E aí, curiosamente, o Giancarlo fez um comentário que eles tiveram inspiração no jornal, né? Até o tamanho aqui é quase que o tamanho de um jornal. E aí eu fui pegar um aqui de exemplo, é exatamente o segundo que você mostrou aqui, ó, Giancarlo. É da antiga turma. É ele mesmo, exatamente. Então foi uma coincidência aqui. Mas acho que esses pontos são bem importantes mesmo. Acho que a gente vê uma evolução e o menos é mais, né? E acho que, de fato, apontar julgamentos da turma, se tem algum julgamento de tribunal superior, em alguns casos, pareceres jurídicos, contábeis, ou alguma questão doutrinária, mas o principal mesmo é a questão fática. Ela tem que estar muito bem delimitada, no caso do infográfico. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Diana, deixa eu só ver a questão que foi levantada aqui pela Aline Arraes de Moura. Como harmonizar a menção de decisões judiciais com decisões administrativas? Qual a forma que entendem mais apropriadas? Primeiro apresentar as decisões administrativas e depois as judiciais? Quer responder aí, Giancarlo? Eu vou contar um pouco de como a gente olha isso, né? Eu acho que as decisões judiciais, principalmente no CARF, mas depois acho que Wesley e Alexandre são as pessoas com maior autoridade, mas o jeito que eu vejo, assim, ou ela é em um repetitivo, ou ela é em repercussão geral, isso de fato eles estão, por lei, adstritos e obrigados a seguir, ou são só precedentes, eu prefiro e acho mais importante os precedentes do CARF.
Então, porque eu acho, na minha experiência, que sempre, quando a gente olha, a lógica é, primeiro, um precedente daquela turma, porque eu acho que quando a própria turma já julgou aquele caso, ela está um pouco adstrita, né? É mais difícil de você mudar o entendimento que está pacificado na própria turma. Se aquela turma não tem um precedente como que você gosta, o ideal, obviamente, é trazer da Câmara Superior, porque aí você colocou já uma certa autoridade, uma certa hierarquia entre as decisões. Mas eu sempre foco muito mais em decisões administrativas. A minha sensação é que, como o Poder Judiciário ele tem muito mais amplitude, ele pode julgar a ilegalidade, ele pode julgar a inconstitucionalidade, ele tem uma amplitude muito maior do que ele pode julgar. E o Tribunal Administrativo ele tem uma amplitude menor. Então, eu não acho que trazer um precedente judicial, na verdade, eu até, sinceramente, acho que atrapalha às vezes. Porque quando você traz um judicial, se ele não for repetitivo, se não for repetição geral, pelo qual eles estão obrigados a observar, ele pode até falar, puxa, entendo, mas eu, por limitação, não posso dar aquela mesma decisão. Só no judiciário você vai conseguir uma decisão daquela. E, às vezes, também você trazer uma decisão isolada do judiciário, ela não quer dizer muito. Porque, para uma boa do judiciário, você pode ter várias contrárias. Então, pelo menos na nossa experiência, é sempre primeiro turma. Se você não achar turma, você vai buscar das pares ou da Câmara Superior. Judicial, eu realmente só aplico quando a gente tem repetitivo ou repercussão geral. Eu acho que em outros casos eu tento não utilizar, porque eu acho que pode ter um efeito contrário. Mas, Alexandre, Wes, vocês estão ali julgando, acho que vale ouvir vocês um pouco mais. Eu também particularmente prefiro a jurisprudência do CARF, por conta que geralmente tem uma especialidade técnica maior, então tem uma análise mais a fundo. A do judiciário costuma ser mais genérica. Tem essa questão do próprio alcance, né? Obviamente, o judiciário pode discutir constitucionalidade. E como o CARF é um ambiente mais restrito, né? Você consegue ter uma certeza maior do ambiente que você está tratando. Aquela amostra ali, ela consegue demonstrar um pouco a parte do todo, um posicionamento. No judiciário, não. Você me mandou uma decisão aqui do TRF da segunda região. Quem me diz, já que eu vou ter que fazer a pesquisa. A não ser que seja de um tribunal superior, senão vai ficar algo muito amplo. E aí só um comentário que também eu achei interessante do Giancarlo, é muito comum, e aí não tanto no CARF, né, mas eu era conselheiro aqui em São Paulo no Conselho Municipal de Tributos. E aqui no Conselho Municipal de Tributos a gente não pode analisar nem ilegalidade. Mas mesmo assim a gente acaba analisando de alguma forma, dando ali um bypass ali. E aí o que acontece? Era muito cômodo para alguns jogadores falar, não, aqui a gente não pode analisar, então acabava mantendo o crédito e falar, não, eu concordo com a tese do contribuinte, mas ele que vai discutir no judiciário. Então também tem um lado ruim, assim, eu prefiro sempre a apresentação no próprio ambiente ali do CARF. Até interessante, Alexandre, porque em relação a essa questão das decisões judiciais, como disse o Giancarlo, né, o próprio memorial já é curto, então você vai gastar um espaço ali interpretativo de apresentação, que é complexo, e a redação das decisões do CARF, elas são, na minha opinião, muito mais consistentes do que muitas decisões judiciais, porque muitas vezes a decisão judicial, ela não tem uma consistência entre ementa, dispositivo, razões, e até com as decisões anteriores do próprio julgador. Muitas vezes nós vemos isso, inclusive no próprio STF, STJ. Então, realmente abre uma brecha para que você tenha até uma fragilidade argumentativa. Eu achei bem interessante mesmo. Mas eu estou bem curioso para escutar a Diana também um pouco. Doutor, só para complementar, doutor Calendo, não é querer tirar a palavra da doutora Diana, não sei se tu quer falar com ela, Alexandre, antes, até para ela dizer o que pensa sobre esse tema, mas o que o doutor Calendo falou é muito apropriado, porque você acaba perdendo ali a baliza, né, do memorial, começa a ir para todos os lados. E o que o doutor Giancarlo falou é extremamente importante e é isso mesmo. Por quê? O Alexandre disse da questão da especialização. Bom, o CARF tem 3 sessões, né? O TRF, a gente tem as 3 sessões, cai toda a matéria, por exemplo, né, IPI, imposto de renda, vai cair tudo para praticamente a mesma turma julgar. E aqui nós temos 3 sessões que especializam-se em certos tributos. Já faz toda uma grande diferença, porque eu só vou julgar a contribuição previdenciária, que eu sou da 2ª sessão, imposto de renda pessoa física, por exemplo, né, mais o ITR. Mas ali eu já estou com uma especialização. Então, começa-se, sim, pela decisão do colegiado, super importante isso.
vai para a Câmara Superior ou de colegiados da mesma sessão, né? E posteriormente você, se tiver a necessidade aí sim, e de ser uma decisão muito importante, recurso repetitivo, repercussão geral, aí você cita. Mas isso é super interessante porque faz toda uma diferença. E também pelo seguinte, certa feita me falaram, mas por que que você já não começa lá no seu voto, no voto puro mesmo, né? Citando STF e STJ. Ora, eu sou de uma turma especializada, eu começo, não faz muito sentido eu citar o STF, que julga todas as matérias, né, de tributário, sendo que eu sou de uma turma especializada, eu vou ter que falar, eu vou produzir conteúdo. Esse é o diferencial do CARF, a importância do CARF para grandes matérias e trazer, inclusive, temas que ainda nem foram decididos no Judiciário. E o Judiciário e o CARF ser uma referência para isso. Isso é muito importante, para fortalecer ainda mais o próprio órgão na produção de conteúdo e entrega de decisões administrativas. Perfeito, Wesley. E dito isso, eu passo a palavra então para a Diana. Diana, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Estamos muito contentes mesmo também em conhecer um pouco mais da sua experiência, então fique bem à vontade aí para... A Diana atua não só com CARF, né, também atua com tribunais superiores, então também pode fazer até uma diferença ali, uma diferenciação. Bom, boa noite a todos. Agradeço primeiro ao Alexandre Evaristo, o conselheiro Alexandre Evaristo, pelo convite de estar aqui. Fiquei feliz até com o tema, e curiosamente, hoje eu estava revisando os memoriais de julgamento, então acho que eu estou trabalhando e falando sobre o mesmo tema. Eu achei muito interessante a fala de vocês, principalmente quando citaram a evolução na elaboração dos memoriais. Eu fiquei lembrando meus primeiros anos de atuação no CARF, quando os processos ainda não estavam todos digitalizados, e não vamos denunciar a idade de ninguém aqui, mas eu lembro que a gente entregava memoriais com kit das principais peças. E por que a gente fazia isso, memoriais com kits e com algumas referências de peça? Porque o que tinha era um processo em papel desse tamanho que estava com relator, então até para o conselheiro acompanhar o julgamento e participar do julgamento, era interessante que ele tivesse, os demais conselheiros, né, acesso às principais peças do processo ali. Passaram-se os anos e, finalmente, os processos administrativos foram todos digitalizados. E essa necessidade referencial em entregar para os outros conselheiros as principais peças foi superada, porque todos tinham acesso ali ao processo eletrônico. E aí, o que era necessário mostrar ali em termos de julgamento? Onde estavam essas principais peças? Quem trabalha com processo administrativo tributário sabe que a Receita Federal ela já faz o upload dos documentos com o índice e com a numeração de página, mas nem sempre essa referência ali do documento ela é precisa para você entender, por exemplo, qual a prova que está. As provas são referenciadas normalmente como documentos diversos, então se um dos julgadores quiser ter acesso e localizar onde é que está essa prova, ele não vai conseguir simplesmente procurando na referência do e-processo, ele vai precisar saber em que página está. Então, os memoriais ali ainda apresentados no formato papel, porque naquela época, quando a gente apresentava os memoriais, era no meio da sessão, ou então em um horário definido entre os julgamentos, naquele intervalo que os conselheiros estavam querendo tomar o café e vinha aquela fila de advogados. Conselheiro, por favor, eu queria entregar memoriais, que era para o caso que ia ser julgado na outra sessão, ou na outra semana, ou no outro dia. E ali a gente fazia referência em que pedaço do processo estava aquela prova que a gente queria chamar a atenção. E aí começou a pandemia, e mudou tudo, porque quer dizer, até um pouquinho antes da pandemia já começou a mudar, porque a gente passou a ter esse contato com os conselheiros em um ambiente com data marcada, hora designada, em uma sala específica, e com isso a gente tinha até mais oportunidade de entregar os memoriais e falar sobre o caso, não em pé naquele rapidinho entre julgamentos, mas sim um momento que estava sendo dedicado àquilo. Então a gente conseguia conversar mais com os conselheiros
e, eventualmente, até mostrar as principais peças que a gente queria apresentar. Então, já ficava fácil de trabalhar outros recursos, de mostrar ali as referências de documentação que você tinha no processo, né, para ilustrar aqueles pontos relevantes que tinham sido selecionados. E aí passamos para o outro momento, que é o momento da pandemia, que parece que não acaba, né? A pandemia, ela melhora e permanece, volta, e com isso, o ambiente virtual. A partir desse novo ambiente virtual, novos modelos de memoriais, eu vou chamar assim, passaram a ser necessários, e a gente precisava chamar a atenção do conselheiro, do julgador, em uma hora específica, que era designada via Teams, por exemplo. Na verdade, não é nem via Teams, é um outro programa que o CARF usa, mas, enfim, um programa como esses, e você precisava chamar ali a atenção do conselheiro para aqueles principais pontos do processo. Jitsi, olha, conselheiro Alexandre Evaristo aqui, dando a referência do programa. E aí a gente poderia também utilizar os recursos que eram os recursos desse ambiente virtual. Ao invés de um memorial em papel, você poderia, que não seria mais possível apresentar, né, a menos que você não tinha mais essa possibilidade, você podia usar um PowerPoint apresentando aquelas principais considerações na tela, no momento da audiência, enquanto você falava com o conselheiro. E outro formato de memoriais que poderia ser enviado para chegar à caixa dos conselheiros pelo envio pela secretaria do CAF. E aí agora a gente volta para o ambiente presencial / virtual, onde todos esses modelos são possíveis e conversam, mas como até vocês destacaram, acho que no começo aqui, foi uma fala do Dr. Wesley, do Dr. Alexandre Evaristo, não existe um formato ótimo de memoriais, existe sim um formato que vai ser ótimo talvez para aquele momento, para aquele universo e para aquele, vou chamar de público, que você quer atingir. Que eu acho que é uma consideração que o Dr. Giancarlo fez também na fala dele, às vezes a gente está apresentando memorial que é para o relator. O relator é quem vai ter todas as informações, precisa ter todas as informações para aquele processo. Então, para quem a gente direciona, eventualmente, um memorial um pouco mais robusto, um memorial que faça referência a onde ele localiza as peças do processo, que indique ali, faça essa referência de índice, para que ele consiga chegar também ao índice da própria peça, para aprofundar nos fundamentos tal, vejo itens tais e tais e tais do recurso especial ou do recurso voluntário, ou conforme parecer, itens tais e tais do parecer do professor X, que a gente faz referência, e com isso, ali você está dando o caminho para o aprofundamento. Então, com os memoriais, o relator ele já tem um primeiro contato, que permite que ele tenha uma referência geral do caso, da tese, dos fatos, e o caminho para que ele consiga acessar, dentro do processo e dentro das peças que foram apresentadas, o universo de maior aprofundamento. Agora, se você está entregando um memorial para os demais jogadores que vão ter que se familiarizar com o seu processo dentro de uma pauta de mais 20 ou 30 processos por dia, os memoriais eles são destinados a outro público e têm outra função. Ali você precisa chamar a atenção do caso em highlights mesmo, e por isso a referência do Dr. Giancarlo ao infográfico. Às vezes o que você quer destacar é justamente que aquela discussão ela já foi examinada pela turma na sessão anterior, com resultado favorável ao contribuinte. Então, tudo que você quer destacar para aquele conselheiro que vai ter que aprender sobre 20 processos naquele dia durante a sessão, é que aquela matéria ela já foi referenciada na sessão passada, com um voto, por exemplo, da própria relatoria daquele conselheiro. O que você destaca nesse memorial? A referência do acordo anterior, mostrando que é a mesma discussão jurídica, e daí as referências de página do processo para que ele verifique que os casos se assemelham, que são casos de mesma origem. Não adianta castigar ali o conselheiro que está tendo que examinar 20 processos com memoriais longos ou que você vai discutir ou mostrar a tese, porque é humanamente impossível que aquele conselheiro, naquele momento que ele tem que prestar atenção para o caso que está sendo debatido naquele momento, consiga também se aprofundar em uma discussão jurídica que você apresentou em, sei lá, 10, 15 folhas de papel, ou ainda que seja no formato eletrônico, no PDF que foi enviado. Ali, para aquele momento em que o memorial está chegando pela primeira vez para o conselheiro, no momento do julgamento, são highlights,
Esse caso já foi analisado? Essa turma já tem referência sobre a matéria? É um caso em que a questão mais importante é uma questão probatória que foi apresentada e não foi apreciada pela DRJ? O que eu preciso destacar para aquele conselheiro que vai ter o primeiro contato com o caso? E só aquela informação que é selecionada que vai ser o highlight que vai ser dado. Então, quando eu particularmente vou fazer qualquer trabalho envolvendo memoriais ou um resumo, uma apresentação da tese mais objetiva, e aí eu estou tratando dentro do contexto memoriais, infográfico, apresentação, etc., eu me pergunto, primeiro, para quem que eu estou destinando? Que é justamente para entender quem é aquela pessoa que vai receber e se ela tem a necessidade daquele conhecimento aprofundado ou se ela precisa ter os highlights para permitir entender de maneira geral o que é o caso e daí chamar a atenção para o voto do conselheiro relator que vai fazer naquele momento. Eu me pergunto também em que momento eu vou apresentar esses memoriais. Porque se eu faço uma apresentação antecipada dos memoriais, 1 mês antes do caso, 2 meses antes do caso, ou mesmo 2 semanas antes da sessão de julgamento, eu parto do pressuposto que aquele a quem o memorial está sendo dirigido, ele vai ter a oportunidade de ler as 3, 4 folhas de memoriais que eu estou apresentando. Mas se eu estou apresentando esses memoriais no momento do julgamento, até 3 ou 4 folhas, que na verdade é pouco se você pensa num recurso que foi apresentado com 50, 60 páginas. Mas até as 3 folhas é muita coisa, porque aquele julgador ele está recebendo aqueles memoriais junto com diversos outros casos que estão sendo julgados. E daí a importância desses formatos onde você valoriza aquela informação mais gráfica, né, aqueles dados gráficos, para chamar a atenção do conselheiro para aquele momento e que ele eventualmente tem interesse em aprofundar a questão e procurar outra informação. Eu me pergunto também o que, de todas as informações que tem no processo, o que é mais importante e o que eu devo valorizar. Acho que eu esqueci o nome da pessoa, mas fez uma pergunta sobre jurisprudência, né? Se a gente valorizaria mais a jurisprudência administrativa ou judicial. E eu acho que o comentário geral aqui foi, olha, se você está dirigindo a uma corte administrativa, mais faz sentido que você faça referência à jurisprudência daquele órgão, que a tendência geral é que ele siga. E eu acho que isso é uma questão pacífica. Mas quando eu estou nesse contexto de o quê, eu tenho que pensar também qual o elemento que eu tenho que valorizar dentro daquele universo de informações em que eu posso trazer. É a jurisprudência mesmo que eu gostaria de trazer como destaque maior? Às vezes a referência de jurisprudência ela escapa um pouco daquele caso que o seu é muito específico, então ele não se conforma integralmente com aquela jurisprudência daquela turma, que pode ser inclusive desfavorável. Então o destaque que você precisa fazer é justamente da diferença daquele caso em face da jurisprudência desfavorável do órgão, para que o conselheiro, quando ele recebe aquele memorial de julgamento, ele se atente, num primeiro momento, desde já, que não obstante a turma tenha reiteradamente decidido daquela forma em um caso anterior, no seu caso não pode decidir dessa forma, porque tem uma particularidade, uma questão fática ou uma outra questão que dissocia daquele caso. Esse é o fato mais importante para você destacar. Se é uma matéria de prova, muitas vezes, nos casos que a gente leva ao CARF, se a gente está falando de casos que discutem classificação fiscal, por exemplo. Então, você tem laudos técnicos, você não consegue reproduzir objetivamente um laudo técnico dentro do memorial. Laudos técnicos que você vai tratar da especificidade dos produtos, tem, às vezes, informações que nós, advogados, temos dificuldade até de assimilar, porque você vai entrar em questões de funcionamento, de equipamentos eletrônicos ou de componentes químicos, etc. Então, o que você traz para dentro dos memoriais? A conclusão e a referência de quem emitiu esse laudo. Por quê? Porque o conselheiro, quando ele tem que perceber que aquele laudo ele foi emitido para uma instituição séria, uma instituição que é reconhecida. Da mesma forma, se você está falando em casos que dependam de outro tipo de prova, ou, por exemplo, que seja apresentado um parecer, os pareceres que nós normalmente apresentamos no curso de um processo são sempre de pessoas muito renomadas no universo jurídico. Então, é raro você ter que fazer uma apresentação de quem é que está assinando aquele parecer.
Mas se a empresa fez essa contratação no parecer para reforço de toda a argumentação que já está no processo, e esse parecer ele foi feito pensando na linha de pesquisa daquele professor daquela universidade, que já tinha aquele entendimento, então é esse destaque que você talvez tenha que fazer nos memoriais de julgamento. Não reproduzir o parecer, porque nem cabe nesse espaço, mas indicar ali, logo no começo da referência, que existe aquele parecer que pode ser referenciado para aprofundamento da questão. E aí, em termos de estrutura, entrando numa questão mais prática, eu acho que os memoriais, se a gente está falando dentro de uma estrutura tradicional, e aqui eu não estou falando de infográfico, eu não estou falando da estrutura de memoriais em PPT, ou qualquer outra forma, estou falando do memorial estilo, o memorial raiz, vou chamar assim. O memorial raiz, normalmente você faz uma estrutura que vai reproduzir, de certa forma, a estrutura para edição, então você tem fatos, você tem o direito e você tem um pedido. Ali nos fatos, você vai reproduzir o que aconteceu no processo de maneira objetiva. Se eu estou apresentando os memoriais para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu preciso narrar o que foi decidido pela DRJ lá atrás? Provavelmente não, porque aquela referência à decisão da DRJ, ela já foi superada pela decisão da turma ordinária, e hoje o que está em discussão é uma matéria específica que foi admitida após, por exemplo, a interposição de agravo. Então, ali nos fatos, você vai retratar, e até para economizar espaço e leitura e neurônios do conselheiro, só referência daquilo que objetivamente ele precisa analisar. Trata-se de auto de infração que exige RPJ CSL no valor de X, com acréscimo de multa qualificada ou não. Após transcurso do prazo do processo administrativo, chegou à Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão relativa a tal. É isso que se precisa chamar a atenção naquele momento. Óbvio que se o conselheiro tiver interesse em aprofundamento da questão, ou saber os detalhes do caso, ele vai voltar às páginas do processo e entender todo o percurso do processo administrativo. Mas se aquela questão de como decidiu a DRJ não é mais relevante, não é necessário você trazer em memorial. Da mesma forma, se a gente vai falar na parte do direito, quando a gente vai fazer memoriais da Câmara Superior de Recursos Fiscais, até um pouco mais fácil, porque você está limitado àquela matéria que você conseguiu fazer subir, né? Que é a matéria que foi admitida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Mas na turma ordinária, normalmente você tem todos os argumentos, todas as causas de pedido, todos os argumentos ali expostos. Então, para você apresentar em termos de memoriais, é um pouco o que o doutor Giancarlo disse, que é uma escolha do que é relevante. E essa escolha que vai resultar nesse resumo do processo é muito difícil, porque dói principalmente para quem fez o recurso, que demorou algumas horas, alguns dias, às vezes, escrevendo, você escolher e selecionar, até você escolher o argumento que você vai colocar no memorial, não é tudo doído. O doído é você deixar de fora um argumento que você demorou trabalhando, que você escolheu, que você amadureceu, mas naquele momento não é um argumento, por exemplo, que vem sendo acolhido por aquele julgador que integra aquele órgão colegiado, não é um argumento que tem ecoado naquela turma, então não faz diferença você colocar ali em destaque ou não. Nesse ambiente também virtual, outras formas a gente tem diversas formas de recurso, né? Estou me lembrando aqui de questões também de classificação fiscal, em que a gente pode até acrescentar link para fazer vídeo, que você joga dentro do QR Code e permite, por exemplo, quando você vai apresentar um produto, não tem outra forma de você apresentar um produto que é só presencialmente, ou então seria num vídeo que você poderia demonstrar. Então, aquele link permite que o julgador, ele acesse um vídeo que vá mostrar as funcionalidades daquele produto, ou que tem uma referência técnica. Isso é possível dentro desse ambiente virtual. Então, quando a gente faz um memorial hoje, que a gente envia no formato eletrônico para a secretaria e distribui para os conselheiros, ali você consegue fazer um link, e o link já vai direcionar para o vídeo. Então, eu diria que, assim, a elaboração de um memorial, você ter certeza de como fazer um bom memorial, o ponto de partida é você fazer perguntas. Para quem eu estou dirigindo esse memorial? Em que momento essa pessoa vai receber esse memorial?
O que é determinante que eu analiso no caso? E onde, como essa pessoa vai receber? É no papel? É no formato eletrônico? Vai ser no momento do julgamento? Vai ser com muito tempo de antecedência? É o relator? É o julgador? E com isso você consegue construir entre todas as modalidades que hoje a gente tem disponíveis, qual a melhor forma. E eu vou concordar só aqui no final da minha fala com uma observação que o Dr. Wesley fez. Eu acho que existem diversas modalidades de bons memoriais, mas realmente tem um memorial que é muito ruim, que é aquele memorial longo demais. Se for para ser longo demais, copia a peça e coloca e fala, olha, estou apresentando a peça de novo, porque se for apresentar um memorial de 15, 20 páginas, não precisa, faz referência à peça que está no processo, indica como um índice e deixa o julgador lá ele mesmo selecionar o que ele quer examinar do caso ou não. Eu acho que doutor Alexandre, doutor Wesley, doutor Paulo Caliendo e doutor Giancarlo, são essas considerações, eu acho que principais que eu queria fazer com relação à elaboração de memoriais, e eu fico à disposição também para fazer alguma consideração aqui, principalmente com relação ao dia a dia, né? Como que esse memorial é construído na prática. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Diana? Muito bom contar com a sua experiência, a experiência do Giancarlo, exatamente para a gente ver um pouquinho esses desafios que o advogado tem para chamar a atenção para o seu caso, né? Então, diante da... infelizmente, a gente tem uma pauta gigantesca, né? E tem uma busca por metas, produtividade. Então, você tem que chamar, de alguma forma, a atenção para o seu caso ali, mostrar que é diferente do outro caso ali, por isso que merece uma decisão em tal sentido, que tem uma particularidade aqui, trazer esses elementos também externos, aí, igual você falou, jurisprudência, um parecer aqui, acolá. Então, acho que esses pontos são muito relevantes. Pessoal, alguma pergunta por parte aí dos membros das equipes? Pelo que eu tinha visto no chat, não tinha. Wesley também, alguma consideração? Paulo? Eu acho que tivemos uma verdadeira aula aí de memoriais, né? E elas são bem fundamentais para o desenvolver do case, do caso, né? Então, brilhante exposição da doutora Diana, muito técnica, acho que é bem interessante essa parte, né? Porque às vezes nós temos alguns advogados que floreiam muito e não vai no ponto que poderia ir e até fazer de forma assertiva. Então, assim, hoje nós vemos aqui que esses profissionais são de primeira qualidade e que a gente pode se inspirar neles para poder ofertar o melhor material, o melhor conteúdo, né? Todas essas considerações feitas, tenho certeza que vão ajudar as equipes a produzir o melhor memorial, né? Acho que é bem interessante. De memoriais... Não, eu ia falar só o que é interessante, né, que a parte técnica relativa ao direito tributário, a gente tem uma série de cursos, né? Então, você tem vários cursos de extensão, especialização, mestrado, doutorado, mas essa questão da prática da advocacia, do memorial, da sustentação, é muito legal a gente ter a oportunidade de ouvir aqui esses grandes advogados compartilhando as suas experiências, porque isso é só no dia a dia que se pega mesmo. Então, é só esse ponto que eu ia falar, Wesley, pode seguir. Não, não tem mais o que falar, nós tivemos 2 grandes aulas aqui, né? A doutora Isabel, não sei se entrou, ela conseguiu entrar? Eu acho que ela não entrou, não. Acho que ela deve ter se confundindo aí na data. Essa também produz bons materiais, né? Lembro-me que tivemos boas atuações. Ela foi uma das pioneiras na nossa turma sobre a questão do stock option. Acho que ela foi a primeira, não foi? A fazer imposto de renda, stock option e imposto de renda, pessoa física foi a primeira. Os primeiros casos foram dela. E ela ajudou no convencimento, e eu lembro-me que o memorial dela foi bem elaborado, assim, no contexto de conteúdo, né? Então, e era um tema pioneiro e novo na turma, digamos assim, relativamente novo, né? Então, esses desafios são interessantes para quem quer tirar o proveito do melhor conteúdo da matéria para ter o recurso provido, né? Sim. Bom, acho que gostaria só de agradecer ao Giancarlo e à Diana
E aí, antes de passar a palavra para o Paulo Caliendo fazer o encerramento, eu queria só ouvir as considerações finais de ambos, né? Giancarlo primeiro, depois a Diana. Então, Giancarlo, mais uma vez agradecendo. Nós que agradecemos aqui, é sempre um prazer estar com vocês e sempre que precisarem, podem contar com a gente aqui, tá bom? Um abraço, boa noite aí a todos. Muito obrigado, até mais. E Diana, também suas considerações finais. Eu queria agradecer novamente aqui e participar desse evento. Eu acho que é muito rico e até dá uma certa nostalgia, porque eu fiquei lembrando dos primeiros memoriais que eu fiz quando eu estava ainda estagiária na faculdade. Não vou falar muito sobre timing, não, deixa para lá de como que era, senão vão pensar que é máquina de datilografar, mas não era. E o caminho que eu percorri até hoje, né, ver como que isso foi mudando, o que eu fui aprendendo, o que eu ainda estou aprendendo, né? E aprendendo agora com as novas gerações, justamente transformar os memoriais antigos, aquele modelo raiz e tradicional, numa coisa mais moderna e gostosa de ver e que identifique de imediato os pontos do processo. E eu acho que eu ia até fazer uma consideração, estou gostando muito de falar hoje, apesar de ser sexta-feira e todo mundo já querer sextar, mas lembrar que memoriais também é um comecinho da sustentação oral, né? Então, o que a gente coloca ali é um pouco, se não muito, do que vai ser falado naquele momento posterior. E normalmente ele se complementa. Então, a referência do memorial é um pouco daquilo que você vai também chamar a atenção no momento seguinte, quando você tiver a oportunidade de falar para o colegiado. Mas é isso. Perfeito, Diana. Muito obrigado mais uma vez. E aí, passando a palavra para o Paulo fazer o encerramento. Muito obrigado, professor Alexandre Evaristo, Wesley Rocha, todos da Concarf, todas as equipes que aqui estão presentes, o Giancarlo e a Diana, que foram fantásticos aqui com as apresentações. Comentar, Giancarlo e Diana, que o TexMult, ele existe na versão para graduação, com casos que se referem ao Supremo Tribunal Federal, casos constitucionais, e em dada situação, nós pensamos em elaborar alguns temas que fossem para treinar, para educar um pouco o pessoal nessa atuação. E um dos temas que nos chamou a atenção foi a questão dos memoriais. Aí falamos com a professora Ariane Guimarães, que é do CEUB, e ela comentou que tinha feito um curso nos Estados Unidos com advogados norte-americanos sobre redação de memoriais perante a Suprema Corte. E aí nós ficamos espantados, um curso inteiro sobre redação de memoriais? Sim, porque muitas vezes os memoriais são o ponto mais elevado de alteração ou de saneamento, muitas vezes de dúvidas, e até fixação de tese no Supremo. E aí fizemos um evento com a professora Ariane Guimarães e o professor Rafael Fonseca, que atuava na época, eu não sei se ainda atua lá no Supremo Tribunal Federal, com a admissibilidade de recurso extraordinário. E ele comentava como é que ele enxergava, tal como fizeram aqui o professor Alexandre e o professor Wesley, essa análise de como se analisam os bons ou maus memoriais. E foi uma experiência riquíssima que nós resolvemos trazer para cá, porque é um pouquinho diferente o caso dos memoriais no Supremo e perante o CARF. Então, tem características diferentes. E só comentar que essas equipes, elas são de todo o país, não sei se eu tinha referido isso antes, o Brasil inteiro está aqui representado, os principais institutos de direito tributário do Brasil, ABDconst, IBET, IBDT, praticamente todos que têm uma importância relevante estão aqui presentes. Os advogados que saem do TexMult, eu acompanhei na graduação, mas creio que será a mesma coisa no TexMult CARF, eles saem prontos, preparados. Eles saem preparados para redações memoriais, para sustentação oral, porque tem um detalhe na sustentação oral que nós vamos ver depois, que é diferente da sustentação oral no CARF, muitas vezes, e até no Supremo, que nós podemos interromper e atrapalhar. Nós não queremos, muitas vezes, auxiliar, nós queremos até atrapalhar. Como diz o professor Schweire, nós queremos ver a atuação sob pressão desses colegas, para que eles não simplesmente decorem o que está sendo julgado no caso, mas que eles sejam retirados da zona de conforto. Então, é uma grata satisfação tê-los aqui, Giancarlo e Diana, e a condução aí do Alexandre é segura, do Wesley também, e agradecer a todas as equipes presentes, e
encerramos por hoje. Acho que foi um evento histórico, fica gravado depois para as equipes, e é o primeiro TechSmooth que agora vai ficar registrado para as edições futuras. Muita gente vai assistir, provavelmente no futuro, a Diane, o Giancarlo, o Wesley e o Alexandre comentando a questão dos memoriais daqui a muitos anos. Inclusive, tu citaste a professora Ariane, ela está conosco aqui na sala. Ela está aqui? Ela estava aqui, ela acompanhou desde o início É. o evento aqui, mas ela acabou tendo que sair. Eu ia chamar ela para falar um pouquinho dessa parte. Ela é uma especialista em memoriais, fez um curso, olha, a aula dela foi impressionante. Então, infelizmente, não consegui identificá-la aqui no grupo. Ela estava aqui, mas ela teve que sair. Eu ia chamar para que ela pudesse citar. Ela fez uma palestra, né, aqui no Tex uma vez sobre o tema, né? Fez. E gravada está lá no canal do Getax, quem quiser assistir também, é uma palestra aberta. No Tex Multicarf nós vamos fazer com gravações para as equipes, né, fechadas, enquanto nós estamos testando o modelo. Mas queremos agradecer. Então, seria isso, professor Alexandre. Não sei se quer já encerrar oficialmente agora. Perfeito, Paulo, obrigado. Bom, dito isso, então a gente encerra com muita alegria, aprendemos muito na noite de hoje e nos vemos agora. Bom, primeiro temos a entrega na semana que vem, né? Não pode se esquecer. Cumprir os prazos é a primeira etapa de qualquer TechSmooth. E no final do mês a gente vai ter o evento relativo às sustentações orais. Então, um forte abraço a todos e um excelente final de semana. Vou interromper a gravação aqui, então.